eu decidi olhar a fé católica mais de perto. Afinal, a gente precisa saber onde está se metendo. Checklist. Mapear o terreno, levantar assuntos e descobrir como chegar no destino. Itália, Roma, a Igreja Católica. Qual a melhor edição da Bíblia? Posso confiar no Papa? Como ter uma vida espiritual? Tradicionalistas ou carismáticos? A coisa é um pouco mais complicada do que eu pensava. Parece que nem todos os caminhos levam a Roma, não é mesmo? Se você está começando a caminhar na fé, se converteu há pouco tempo, ou quer aprender a viver a fé, pois se sente estagnado, preso, é muito fácil acabar se sentindo confuso, porque, assim, diante das mesmas questões, existem grupos, vertentes, que se contradizem, se atacam entre si, trazendo informações, interpretações diferentes sobre o mesmo tema. E o que deveria ser tão simples vira um labirinto e uma confusão. Mas se você quer saber a verdade, eu vou dizer para você o seguinte: viver a fé católica, a nossa fé católica, é simples. Muito mais simples do que você imagina e do que querem fazer você acreditar. Afinal, só uma fé com orientações simples e clara poderia sobreviver a mais de 2000 anos em diferentes nações, povos, culturas, políticas, sociedades, porque no essencial sobra a fé de sempre. A fé pura e simples. E é isto que eu vou te mostrar na minha aula chamada A Fé Católica Pura e Simples, que vai acontecer no dia 10 de julho, às 20 horas. Porque assim, convenhamos, tá na hora de botar a bola no chão e recuperar o bom senso no meio desta fuleiragem que virou discussão na internet. Porque isso só te confunde e te paralisa. No dia 10, você vai dar o seu primeiro passo para se tornar um católico maduro, confiante e que sabe se orientar com responsabilidade individual que a igreja pede de todos nós. Eu te espero lá. Checklist da santidade? Ler 52 páginas da Suma Teológica, rezar 5 rosários por dia em latim, usar camisa dentro da calça. Cara, que maluquice, bicho. Assim, a vida da fé não precisa ser um quebra-cabeça de 3.572 peças. Não? É claro que não, capivara. A real é que o exercício da fé, da nossa fé católica, a fé de 2000 anos, não é um enigma misterioso. Não, ela é simples. Bem mais simples do que você imagina. Só uma fé com orientações simples pode ser realizável em circunstâncias tão diferentes, como no caso de São Maximiliano Kolbe, prisioneiro de Auschwitz, Santa Teresinha, de vida simples num Carmelo, ou mesmo Guido Schaffer, brasileiro venerável, médico, surfista do Rio de Janeiro. E cá entre nós, tá na hora de recuperar o bom senso quando o assunto é viver a nossa fé. Porque a discussão católica na internet, sim, virou sei lá o quê. Um manicômio! Essa é a minha proposta. Recuperar a sanidade, a normalidade da fé. Você topa? Então participe da minha aula A Fé Católica Pura e Simples, que vai acontecer no dia 10 de julho, às 20 horas. Lá, você vai dar o seu primeiro passo para se tornar um católico maduro, confiante e que sabe se orientar com a autonomia e a sobriedade que a igreja pede de cada um de nós. Você está convocado. 3 coisas que todo católico brasileiro deve fazer para ser um católico de verdade. Número 1, extravasar o templário que vive em você. Sim! Você vai vestir o seu capacete glorioso, radiante, augusto, para brandir a sua espada e mandar um textão nos stories e vencer os mouros nas cruzadas das redes sociais. Número 2, ser um cliente da modéstia gourmet. Para as varoas, nada de tornozelinho à mostra não, minha querida. É vestidinho florido com carinha de piedade. Para os varões, paletós italianos, engomados com claras de ovos, bigodes muito bem arrumados e o peito estufado de macho provedor. Nada de cores extravagantes, o preto é a moda. Essa é a receita infalível para você ser um católico blindado contra as influências do terrível mundo moderno. Número 3. Ignorar essas tolices e regrinhas idiotas que só vão te transformar num católico desvairado, soberbo e, sim,
participar da minha aula Fé Católica Pura e Simples, que vai acontecer no dia 10 de julho, às 20 horas. E você vai ver como viver a fé, a nossa fé católica, é muito mais simples do que você imagina aí sentado no seu sofá. Porque assim, só uma fé com orientações simples poderia sobreviver a mais de 2000 anos em diferentes nações, culturas, políticas e sociedades. Porque, no essencial, sobra a fé de sempre, a fé pura e simples. Você pode, sim, adquirir os critérios objetivos para se orientar com autonomia e recuperar o bom senso, a normalidade em meio à confusão. Hoje eu recebi uma encomenda. Whey Protestanten? E Alpha? E Ômega 3? Mas que porcaria é essa? A fé católica é complexa e você precisará fazer uma escolha. Na minha mão direita, Obrigado. Nós temos o Whey Protestanten. Se você o tomar, já era. Você abandona a barca de Pedro e assume que Roma não é o seu destino. Agora, na minha mão esquerda, nós temos o Alpha e Ômega 3. Se você o tomar, você entra para a nossa seita luxuosa e exclusiva para desvendar os segredos do Vaticano guardados a 8 chaves. Do ano 7? É que a gente fez um upgrade. Né? Você finalmente se juntará aos anjos de Deus e poderá discernir, a partir de então, o joio do milho. Do trigo. Do trigo, isso. Meu Deus, que pesadelo. Nossa. Não, você não é obrigado a escolher entre o péssimo e o terrível. De um lado, sair pela porta dos fundos na fé protestante. O que é loucura, porque só existe um único caminho, a Igreja Católica fundada por Cristo. Do outro lado, ter a fé católica como um segredo de clubinho esotérico e chique, cheio de complexidades e mistérios. Mas isto é uma enorme bobagem. E a prática da fé católica é muito simples, acessível, muito, mas muito mais do que você imagina. Como diz Benvenuto de Imola, um comentador medieval da Divina Comédia, a fala divina é suave e simples. Afinal, se não fosse assim, a mesma fé não serviria a tantas nações, culturas, circunstâncias diferentes ao longo desses últimos 2000 anos. E para você dar o primeiro passo em direção a uma fé mais confiante, madura e longe dessas maluquices e das confusões que nós vemos na discussão católica da internet, eu te convido para a minha aula A Fé Católica Pura e Simples, que vai acontecer no dia 10 de julho, às 20 horas. A partir da sabedoria católica de sempre, você vai se orientar com autonomia nos seus problemas de hoje, na sua própria vida. Então, você está convidado. O amarelinho. Quem é você? Calma, meu dengo. Você nem se deu o trabalho de ler o crachá que eu mandei fazer? Ebenezer? Ebenezer, sou eu. Ó, esse amarelinho aí, cuidado que é encrenca, viu? Concílio Vaticano II, sai fora dessa. Não, mas o padre me falou que eu consigo... Padre? Será que é padre mesmo? Ele reza a missa em latim? Não, mas eu li aqui que estava escrito que a missa em latim... Peraí, alto lá. Eu acho que eu já entendi o teu problema. Amarelinho. Padre que não é padre. Missa inválida. Eu tô achando que nem católico tu és. Todo mundo tem um Ebenezer que vem semear confusão na sua própria cabeça e só faz desorientar e paralisar você. Mas olha, esse Ebenezer escrupuloso, rabugento, que vive te atormentando, ele tá mais perdido do que barata tonta. E se você der ouvidos a ele, bom, aí também você vai acabar se perdendo. Para descobrir
a real prática da fé católica, você não precisa passar por um labirinto com múltiplos caminhos que são contraditórios. A real é que viver a fé, a nossa fé católica é simples, bem mais simples do que estão dizendo por aí. Se fosse complexo, a mesma fé não serviria a tantas gerações, a tantas civilizações, culturas diferentes por mais de 2000 anos. Porque, no essencial, sobra a fé de sempre. A fé pura e simples. No dia 10 de julho, às 20 horas, vai acontecer a minha aula A Fé Católica Pura e Simples. Olha, sem neura, no dia 10 de julho, você vai dar o seu primeiro passo para se tornar um católico maduro, confiante e que sabe se orientar com a responsabilidade que a igreja pede a todos nós. Então, você está convidado, não, convocado. Boa noite, meus caros, tudo bem com vocês? Como é que estão? Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula especial A Fé Católica Pura e Simples. Eu quero saber como é que você está e para quem não me conhece, meu nome é Bernardo Kister, eu sou professor, obviamente você sabe que eu sou também jornalista, pesquisador da fé católica e tenho este trabalho grande de apostolado na internet que, graças a Deus, já rendeu muitos frutos, como estes aqui que a minha equipe selecionou, e o primeiro é do Aloísio, que eu queria ler aqui com vocês agora, se puder colocar na tela. O Aloísio disse assim: nasci em uma família católica, mas na adolescência era só católico de IBGE. Só depois que conheci você, acho que em 2017, já com uns 35 anos de idade, eu voltei à Santa Igreja. Um abraço, você me salvou. Tive que pegar o óculos aqui, né? E agora também tem um depoimento da Fernanda. Vamos dar uma olhadinha também. A Fernanda disse: outras pessoas me ajudaram a voltar à Santa Igreja, mas você tem sido a minha principal fonte de conhecimento, especialmente na defesa da fé, que é algo extremamente necessário nos dias de hoje. Eu sou aluna da formação Invencível e adorei todas as suas aulas, como você construiu o curso. Puxa, obrigado, Fernanda. E tem mais um ainda que eu queria ver, que é o da Sabrina. Vamos lá. A Sabrina disse: Bernardo, com seus ensinamentos pelas redes sociais e pelo seu bom combate, compreendi que a vida toda fui catequizada pela teologia da libertação. Você me mostrou que eu era uma analfabeta intelectual. Puxa vida. Você me despertou para a verdade e me ajudou muito com seu conhecimento e testemunho a fortalecer minha fé e a defendê-la. Muito obrigado. Eu que agradeço você, Sabrina, pelo testemunho. Tem mais um ainda. É o do Will Turner, né? Parece o nome do cara do Piratas do Caribe? Vai lá, bota ele aí. Pô, Bernardo, não é o Will Turner o negócio? Bom, Bernardo, em meio à loucura que foi minha conversão durante esta crise, vindo da crise protestante neopentecostal, o seu apostolado foi uma luz de prudência, em especial os seus vídeos contra argumentando heresias protestantes. E seu excepcional filme me fizeram ver a simplicidade que me converteu à fé de sempre. Puxa, o Will Turner está no caminho mesmo que a gente precisa seguir. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para descobrir a simplicidade da nossa fé de sempre. A minha equipe separou apenas estes 4 testemunhos, mas foram, gente, dezenas e dezenas que eu mandei para eles, sério, que o pessoal me mandou no meu direct, e todos os dias continuam chegando novas mensagens. Eu queria que vocês tivessem uma ideia só da amostra, se puder colocar também no TP. Olha a quantidade de testemunhos, mas, sinceramente, são muito mais, são centenas de testemunhos que nós recebemos. E para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje nessa noite para a gente falar de um assunto que eu amo, e eu juro mesmo, estou falando sério com você aqui, vou até mudar de câmera, seríssimo, que é um prazer estar aqui, e principalmente por você estar aqui, porque você veio por si mesmo, porque você está buscando renovar e viver melhor a sua fé e viver e conhecer melhor a sua igreja. Então, antes de começarmos, eu queria chamar atenção para uma coisa importante. Vocês viram os conteúdos que a gente produziu durante essa campanha, que estavam passando antes da gente começar a nossa aula? Foi tudo entusiasmante, foi criativo, bem-humorado, bagunçamos o coreto. Mas me diz agora aqui nos comentários, você que está me assistindo, o que você achou da nossa campanha? Manda nos comentários que eu quero dar uma olhada aqui no meu celular e ver os comentários de vocês aqui a respeito
da nossa campanha. Vamos ver aqui os comentários. O Robson Jesus está dando boa noite. A Ana Heloísa Tomba mandando uns coraçõezinhos. Deixa eu pegar o óculos aqui. Maria Clara Vilocchi. Boa noite, Bernardo. Ansiosa por essa aula. Deus te abençoe. Você tem o nome do meu filho, que já está há 29 anos no céu. Puxa vida, meus pêsames e espero que esteja tudo bem com a senhora também. Aqui, ó. Amores Valência. Eu estou aqui, preciso também de uma luz para me ajudar. O meu pai a se converter. Nós vamos falar disso hoje, minha cara. Esse é um assunto que nós vamos tocar. Isis Neri, as propagandas mais criativas que já assisti. Tem o Matheus Klippel. Genial. Show de bola, Malena. Marcelo Cissou, show de bola. O pessoal gostou bastante aqui. O Jorge Pinheiro, muito legal. Produção de cinema, disse o Thiago. E Holanda George, muito criativo. Eu sei, ficou muito bom mesmo. Tenho muito orgulho de ter inovado, né? Ou seja, na maneira da gente anunciar a nossa aula aqui. Eu acho que essa é a primeira lição que eu tenho aqui hoje para você, porque viver a fé católica não precisa ser algo pesado, carregado, obscuro, enfadonho, porque quando a gente aborda algumas questões de forma mais leve, simples, bem-humorada, como eu geralmente faço, certas questões começam a mudar de perspectiva aos nossos olhos. E a gente pode até se divertir com os problemas, porque tem uma frase maravilhosa que eu gosto, que é a seguinte: a brincadeira é necessária para se levar uma vida humana. Esta frase é de Santo Tomás de Aquino. Então, para explicar bem para vocês um ponto importante da campanha, eu queria conversar com vocês a respeito do arco-íris. Sim, vocês veem que o estúdio aqui está tudo colorido. A nossa campanha, olha aí, tem o cordeiro com a auréola junto do sol maravilhoso, um nascer, né? Que denota a ressurreição, mas tem o arco-íris. Algumas pessoas ficaram perguntando: Bernardo, que raio de arco-íris é esse que você meteu na sua campanha? Tinha Santa Jana Beretta de arco-íris, São João Paulo II de arco-íris. O arco-íris é a seguinte razão: nós precisamos recobrar, reclamar, chamar de novo para nós o arco-íris. Por quê? O arco-íris não é um símbolo da militância do alfabeto. O arco-íris não é um símbolo anticristão, porque quando a gente vê hoje o arco-íris, o que a gente pensa? Militância contra os cristãos, é o pessoal da ideologia de gênero. Mas se vocês observarem bem a bandeira deles tem apenas seis cores, e lhes falta uma cor, esta cor aqui, ó, o azul celeste. Lhes falta bem no meio justamente a cor que denota o céu, que é onde o arco-íris tem que estar. Não nas bandeiras para poder militar e fazer guerra, mas para estar no céu como um símbolo do quê? Da aliança que Deus fez com Noé em Gênesis 9, depois do dilúvio, em que ele promete abençoar os homens, pede que sejam fecundos, ele autoriza que nós comamos carne, certo? Ele coloca pavor e terror entre os homens e os animais, e Noé se torna uma espécie de segundo Adão, o segundo fundador da humanidade. E o arco-íris é isto, ou seja, ele é um símbolo da primeira grande aliança de Deus com os homens. Então, sim, o arco-íris é um símbolo que nós temos de usar, não temos que ter medo de usar o arco-íris de 7 cores, não o de 6 cores, você está entendendo? 6 é um número, 6, não. Cuidado. Entenderam? Vocês aí do Instagram que estão me assistindo? Então, quero deixar um recadinho bem rápido para vocês aqui do Instagram que estão me assistindo, que é o seguinte: esta aula aqui foi pensada inteiramente para o YouTube, e nós já começamos com vários slides que o pessoal do YouTube está vendo. A gente vai ter bastante inserção, imagem e coisa, então você que estiver assistindo no Instagram vai perder a experiência. Então, a experiência pelo YouTube é muito melhor. Então, aproveita, você que está no Instagram, e vem para o YouTube. O link está na minha descrição, é isso? Na bio, né? Na bio do meu perfil. Fecha o Instagram agora, corre para a bio do meu perfil e bora lá para o YouTube, que aqui a experiência vai ser muito melhor, tá bom? Um beijo, um queijo para vocês, que agora minha conversa aqui é com o pessoal do YouTube. Então me diz uma coisa, nós estamos com quantas pessoas online aqui? Vocês não falam? Quantas pessoas tem online? 30 mil? 4 mil? 3.100? Tá, eu já vou profetizando aqui, 4, 5 mil pessoas ao vivo. Maravilha. Então, quem de vocês aqui não se divertiu com o Ebenezer ou com o Morpheus da Fé, né, que faz assim, pum, não é? Tá até aqui atrás da tela, não é? Você que gostou tem a obrigação de deixar um like agora nessa live e compartilhar ela nos seus grupos de WhatsApp, beleza? Se gostou, compartilhe, pelo amor de Deus, criatura. Então é o seguinte, tem um anúncio. Hoje a gente vai ter um anúncio de um novo personagem aqui com vocês, mas eu vou apresentar, não vou dar detalhes, você aguarde que vai aparecer um novo personagem hoje aqui.
Então, vamos lá. Você que se inscreveu e está aqui até agora, certamente você tem um bom motivo. E não é para ver o Ebenezer, não é? A não ser que você seja um Ebenezer e esteja aqui para fiscalizar a minha aula, não é? Para depois fazer videozinho no YouTube. Pode fazer à vontade, fica tranquilo que eu vou adorar essa promoção gratuita. E você que está aqui, certamente está porque deseja viver a sabedoria católica na sua vida prática. Sem confusão, sem deturpação, as loucuras que nós vemos por aí, mas a fé católica pura e simples. E é exatamente isso o que você vai receber hoje, porque o meu principal objetivo com esta aula é que você saia daqui com clareza sobre o que é essencial na vivência da fé e o que não é essencial. E claro, obviamente, a liberdade que a gente precisa sem perder o senso de responsabilidade na vida de fé. E para te mostrar isso na prática, eu vou abordar hoje 3 questões que a galera comenta muito por aí e que geram muita treta na internet, confusão na vida das pessoas. São 3 pontos: a modéstia, o Concílio Vaticano II e a relação com não católicos. E você vai sair dessa aula aqui comigo sabendo como ver estes 3 assuntos que estão aqui com bom senso, maturidade, sem perder a responsabilidade. E ao final da aula, eu vou abrir uma oportunidade incrível, caso você queira continuar essa caminhada comigo, porém, calma, eu não quero dar nenhum spoiler agora para vocês. Se puder dar uma gelada no ar aqui, eu vou agradecer. E por que eu bato, calor? Por que eu bato tanto nessa necessidade de uma fé pura e simples? Gente, seguinte, principalmente nos dias de hoje, veja só, esta pureza e simplicidade que eu tenho falado sobre a fé são o essencial da nossa fé. E nesse falatório que está aí na internet o tempo inteiro, a gente acaba se confundindo e não sabendo que caminho seguir. E aí o que a gente faz? A gente delega, terceiriza a nossa inteligência para outras pessoas quando não abandonamos o nosso dever de pensar sobre as coisas. E nós temos que lembrar sempre o seguinte, presta atenção, nós somos chamados a amar Deus com todo o nosso coração, com a nossa alma, com as nossas forças e também, diz o mandamento, com todo o teu entendimento. Esta é a palavra-chave. É o que manda Jesus. Agora, que entendimento é esse? Ou seja, existe sim um conjunto básico de noções que você precisa ter. Porque a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. A encíclica Fides et Ratio, do Papa João Paulo II, nos ensina que, ao contrário do que dizem por aí, a fé e a razão não são opostas entre si. Muito pelo contrário. A fé e a razão, diz o Papa, constituem como que as 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E esse entendimento harmonioso entre fé e razão é um dos tesouros da nossa igreja. A nossa igreja tem uma teologia consistente, sim, firme, enraizada, mas ao mesmo tempo profundamente rica, transcendente, abundante em graça. É esta solidez que atrai as pessoas para a barca de Pedro. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Mateus nesse testemunho. Vamos dar uma olhada? Ele disse assim: agradeço imensamente a Deus por Ele ter feito maravilhas na minha caminhada, através do seu apostolado. Passei por momentos de crise na fé, na escola, mais precisamente entre 2018 e 2019, até que encontrei os seus conteúdos no YouTube, mostrando que fé e razão não precisam ser inimigas. Olha só, aprendi muito sobre a doutrina católica, também me aproximei mais de Deus através dos seus ensinamentos. Eu sou aluno do seu curso Invencível de Defesa da Fé e que conteúdo rico. Muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre e que Maria interceda sempre por tua missão e vida. Muito obrigado, Mateus, por esse testemunho belíssimo, sincero e até bem detalhado. Muito bom. Se adequa exatamente ao que a gente está dizendo aqui. Porque quando você se converte, você espera o quê? Unidade. Ou, no mínimo, não espera tanta bagunça na igreja. Porque essa é uma das características da igreja. Ela é o quê? Una, Santa, Católica e Apostólica. Ou seja, só um pouquinho, ela é unida, ela é uma só. Ou seja, ela tem unidade, mas ela também é a única igreja. Aí você se depara com um saco de gato. Porque é cada um apontando para um lado diferente sobre questões que, à primeira vista, parecem essenciais para a nossa fé.
mas que vão sendo um obstáculo, na verdade, para que você consiga viver a fé com normalidade no dia a dia, na prática da sua vida. Por exemplo, comunhão é na mão ou de joelho, em pé, etc. Bater palma na missa, pode ou não pode? Tem mesmo o problema tocar teclado na missa, mesmo que sejam uns acordes para acompanhar o coro? Posso ou não posso ler tal catecismo? Existe uma regra de vestimenta? Eu devo ou não devo obedecer o Papa, o bispo, o padre, ou até a secretária da sua paróquia, o que ela fala para você? Um dos efeitos inevitáveis disso é que a pessoa acaba fazendo o quê? Ela adere a um grupo, a um coletivo, e ela entra dentro de uma caixinha estereotipada e para de pensar por conta própria, assumindo para si todas as responsabilidades e opiniões daquele grupo. Ou então ela se torna um católico de geleia, um católico de BGE, ela entra numa espécie de mornidão espiritual. E de tanto focar naquilo que não é essencial, ou até descartável, ela se perde. E fica ali naquele tanto faz, tanto fez, entendeu? Toda alheia, seguindo o fluxo, ai que gostoso. Gente, em ambos os casos, você fica à deriva e se distancia de quem Deus espera que você se torne. Porque você não usa a sua razão, nem sustenta a sua fé, como que delegando, deixando a sua vida espiritual literalmente a Deus dará. Porque é isso que a igreja pede de nós, presta atenção. Que nós tenhamos fé, que nós tenhamos razão e que essas coisas andem juntas, não separadas, com bom senso e responsabilidade. Ou seja, nós já vamos começar a partir de agora, a limpar a confusão, a esclarecer uma coisa desde já. Preste atenção, filho de Deus. Metade dos problemas que você vê ou que você tem por aí desapareceriam se as pessoas simplesmente seguissem o que a igreja diz, com fé e com razão. Mas não. Sabe o que acontece? Você vê, por um lado, sei lá, os Ebenézeres, né? Os famosos radicais tradicionalistas, os raditrades, está aí ele, que viemos carinhosamente chamando de Ebenézer. Desde que nós começamos a divulgar a aula, eles são assim, nossos irmãos meio apartados, não é? Esses Ebenézer. Mas é o seguinte, por esses radicais tradicionalistas se apegarem demais àquilo que eles conhecem, ou julgam conhecer, preste atenção, aquilo que já é, entre aspas, validado pelo seu grupo, eles acabam, aos poucos, perdendo a fé na Santa Igreja, quando ela decide fazer algo diferente do que eles esperavam. Porque, vamos lá, pensa comigo, esquece a parte complicada da teologia, porque, de novo, nós estamos falando de algo básico. Pensa comigo, quem são os fiéis? Os fiéis são os que confiam, não é verdade? Ou seja, que se fiam com. Imagina, sei lá, alguém fala aí para tua esposa que você anda traindo sua esposa. Ela chega a você aos prantos, dizendo que recebeu foto e tudo mais. O que é que você diz para sua esposa? Bom, se de fato você não fez nada, você diz para ela, olha, meu amor, você tem que confiar em mim, ué. Deve ser um engano, porque eu não fiz nada. Agora, o que você está dizendo quando você diz isso? Você está dizendo para ela o seguinte, eu preciso que, com base na minha índole, que você já conhece, com base no histórico de vida que nós temos juntos, eu e você, eu preciso que você confie na minha palavra, mesmo que você não esteja entendendo agora o que está acontecendo. Porque se a sua esposa soubesse que tudo não se passou de um engano, ela não precisaria confiar em você, ela simplesmente saberia a verdade. Então assim, eu vou te dar uma definição, vamos dizer entre aspas, oficial agora, e você vai ver como eu vou simplesmente clarear uma verdade na sua mente que interiormente você já tinha compreendido. Crença ou fé é a aceitação de algo verdadeiro, como verdadeiro, baseando-se na autoridade de outro. Pronto. Você já sabia disso. Talvez você não soubesse colocar isso em palavras de tão simples. Então, a crença, a confiança em Deus, nada mais é do que, abre aspas, a virtude pela qual cremos firmemente em todas as verdades que Deus revelou, baseados na autoridade do próprio Deus, e que não pode se enganar
e nem nos enganar, como explicou o grande Léo Treze no livro A Fé Explicada. Assim, as ideias tradicionalistas radicais começam esvaziando a sua fé, porque fazem você desconfiar cada vez mais da autoridade da própria igreja, como se ela não soubesse mais o que está dizendo, através, sei lá, por exemplo, da pessoa dos bispos ou até do Papa. Meu Deus, o vigário de Cristo. Tem católico que acha que o Papa atual não é Papa. E quer que você acredite, então, que eles, esses doidos, são confiáveis e não a igreja. Veja, o Luiz mesmo quase caiu nesta fria. Vamos ler o testemunho dele. Veja o que diz o Luiz. Confesso que, de alguma forma, fui levado ao sedivacantismo. Talvez por desprezo à teologia da libertação ou por influência da grande mídia em fazer o Papa Francisco parecer modernista. Mas seu documentário sobre teologia da libertação, seus vídeos, entrevistas em podcast, entre muitos outros, me fizeram entender que a igreja tem problemas, sim, mas não quer dizer que nós devemos ser rebeldes. Muito pelo contrário, devemos tentar resolver os problemas em nosso nível de possibilidade, ajudando em nossa própria paróquia, não virando as costas para ela. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Este senso que o Luiz ganhou é fundamental, porque não significa abdicar do reconhecimento dos problemas, mas significa entender o lugar que você fala e onde você está. É por isso que eu dou graças a Deus que o Luiz escapou, porque isso é muito sério, gente, e é muito triste para quem está dentro dessa tese furada. Que triste que é viver assim, como um órfão autoproclamado, que é pior de uma mãe viva, amorosa. A igreja é nossa mãe, gente, é o corpo místico de Cristo. E no limite, essas pessoas perderam a fé nas promessas do próprio Cristo, porque Ele nos prometeu que as portas do inferno não iriam prevalecer. Não prevaleceram e não irão prevalecer. Presta atenção, porque tem um outro grave problema aqui, que diz respeito ao modo como o nosso povo brasileiro, em geral, lida com a sua fé, de um modo excessivamente sentimentalista. São aquelas pessoas que, na melhor das intenções, batem palma na Santa Missa, que consideram todas as religiões que levam falam que todas as religiões levam a Deus, acham que a igreja precisa dar uma modernizada porque ela está ultrapassada. São pessoas que não estudam as verdades de fé, mas simplesmente moldam o que acreditam com base nos seus sentimentos. Eu, por exemplo, gente, já conheci inúmeros católicos que acreditavam sinceramente que as pessoas que sofriam, um acidente, uma tragédia familiar imensa, passavam por dificuldades, só sofriam essas coisas porque estavam, afastadas de Deus. E isso, mesmo que o próprio Cristo tenha dito que no mundo tereis aflições. Perceba, essa gente tem uma fé pequena. Eles amam a Deus, mas essa fé ainda é frágil. Ela é pouco fundamentada. Eu arriscaria dizer até infantil. Porque assim, não se apoia na razão, é só na emoção o tempo inteiro. Então, aqui você já começa a perceber que, embora a fé católica pura seja de fato simples, existem algumas armadilhas do meio do caminho que podem te desvirtuar, te desviar da rota, podem fazer com que você se distraia com aquilo que é supérfluo, que é superficial, e perca de vista aquilo que é substancial da nossa fé. Eu não sei se você sempre foi católico, meu caro. Não sei se você passou por um processo recente de conversão ao protestantismo, ou até do ateísmo, ou, quem sabe, talvez você fosse apenas um católico de IBGE que acordou para a necessidade de um relacionamento mais íntimo com Deus apenas neste momento. Mas o fato é o seguinte, que toda esta confusão na igreja, que te deixa desorientado, não é própria da verdadeira igreja. Porque, diz a Escritura, Deus não é Deus de confusão, senão de paz. É um texto de São Paulo. Olhe esse lindo depoimento da Marlice agora juntos. Vamos ver aqui. A Marlice diz assim: nasci e sempre fui católica, mas meu processo de conversão real se iniciou quando os meus filhos nasceram e se intensificou no último ano. Com você aprendi a reconhecer o discurso nefasto da teologia da libertação nas homilias, hábitos, falas e celebrações dos sacramentos.
E mais recentemente, eu entendi com você a não me deixar levar, alimentar pelos... Desculpa, não me deixar levar ou alimentar os cismas que rondam a Santa Sé nos dias de hoje. Eu fiz as pazes com o clero e passei a confiar, né, ali deve ser, mais em Deus e nas pessoas, nas promessas de Jesus, com a sua Santa Igreja. Que Deus te abençoe, Bernardo. Deus te abençoe também, Marlice, obrigado pelo seu testemunho. Bonito. E o que eu quero aqui, hoje, com você, é que você consiga para si mesmo a mesma paz que a Marlice conseguiu para ela. Sem fechar os olhos para os problemas que sim existem na igreja, e eu falo deles, vocês sabem. Eu quero que você disponha o seu espírito em favor da igreja, sem perder a sua fé e sem negociar a sua razão. Eu não quero que você seja como um filho rebelde que não tem a fé que Deus te deu, e nem um filho displicente, que não usa a razão que Deus te deu. Ou seja, eu quero que você saia desta aula empoderado. Guarde esta palavra. Sim, empoderado, cheio de poder, porque poder é ter a capacidade de fazer aquilo que você quer e precisa. E se você está aqui comigo hoje à noite, é porque você sim quer viver a sua fé de maneira mais clara, livre de distrações, assumindo as suas responsabilidades perante Deus, sem delegar para um grupo ou um guru, o que é pior. E uma das coisas que a igreja sempre ensinou é um princípio. É o princípio da subsidiariedade ou subsidiariedade. Calma, eu sei que a palavra é grande, mas é fácil de entender. É muito simples. Subsidiariedade significa aquilo que você mesmo consegue fazer por si mesmo, ninguém deve fazer por você, incluindo assumir as rédeas da sua vida de fé. A partir do momento, sei lá, vamos pegar um exemplo de uma criança que começa a andar e comer por conta própria. Os seus pais não vão fazer aquilo por ela. Porque se eles fizerem isso, eles não estariam mais ajudando a criança, e sim prejudicando o próprio desenvolvimento e a maturidade dela. Então, meus caros, eu quero que você saia daqui entendendo que você não pode pedir que Deus faça aquilo que Ele mandou você fazer. A tua vida é tua. A tua alma e o teu corpo são teus. Portanto, assuma a responsabilidade, sem loucura, com pureza e simplicidade de coração. Chega, entendeu? De se apoiar em grupo o tempo inteiro, de ficar perdido, chega de desequilíbrio, chega de afetação, meu Deus do céu. Catolicismo normal, puro, simples, porque não há nada mais radical do que um católico normal. E para ser um católico normal, você não precisa saber muito. Nós já vimos que Deus nos chama a amá-lo com a nossa inteligência, ou seja, o nosso entendimento, é claro, obviamente, mas para isso você não precisa ter um QI de 150 pontos, não precisa dispor de muito tempo, não precisa ler todos os 51 volumes da coleção da Patrística, os verdinhos, porque se você está aqui comigo hoje, isso significa que você gosta de aprender e que você quer amar a Deus da melhor forma e quer viver a sua fé de maneira autêntica, corajosa. E isto já é um bom caminho andado. É mais da metade do caminho, meu caro. Talvez você seja uma mãe de família, um trabalhador, e Deus, gente, presta atenção, jamais vai exigir que você abandone o seu dever de Estado para passar o dia com a cara enfiada num livro. Óbvio que não, entendeu? Eu quero te apresentar a Igreja Católica tal como ela é. E eu quero que você chegue até ela por si próprio, caminhando com as suas pernas. Porque tem isso, presta atenção, segura um momentinho aí. Eu não sou guru de ninguém. Eu não quero ser guru de ninguém. Então preste atenção no que eu vou te dizer nesse momento, porque é mortalmente sério. Se você que está me assistindo aqui quer um conjunto de regrinhas mágicas, de fórmulas, vá atrás de algum influencer católico que vai te dar ordens e regrinhas. Eu não vou fazer isso aqui com você. Eu não vou te dizer como você deve viver a sua vida em cada detalhe, a sua vida de fé. A minha proposta é justamente o contrário. Eu quero libertar você do guru. Eu quero emancipar você dos gurus. Eu quero que você pare de seguir um grupo cegamente e comece a usar a sua fé, a sua razão, meu querido, os dons que Deus te deu para guiar a sua vida rumo à eternidade com a sabedoria que a Igreja Católica já nos deixou em todo este tempo. E
O que é? Você deve estar me perguntando nessa altura do campeonato. A fé católica pura e simples, de que você está falando tanto, Bernardo? Bom, em primeiro lugar, a fé não é um conjunto de regras. A fé é uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é uma adesão ao que Ele manda, mas antes de tudo, um relacionamento pessoal. Isso é fundamental, porque, gente, Deus não é uma ideia, Deus não é uma doutrina, Deus não é um conjunto até de ideias. Deus é mais real do que qualquer coisa com a qual você se relaciona. Presta atenção no que eu vou dizer, só um minuto. Porque, gente, antes que houvesse qualquer coisa, antes que o mundo existisse, Deus já era. E Deus é mais real do que tudo. E Ele quer estar com você. Ele te ama, antes de tudo. Então, preste atenção. Se eu estou falando que é simples, é porque eu vou te provar isso na prática agora, passando por aqueles 3 tópicos que costumam levantar polêmicas por aí. Preste atenção. Então agora você vai pegar o seu lápis, agora, segura, vai pegar um papelzinho, vai tomar nota e foca aqui em mim. Porque agora eu vou passar para vocês um jeito de olhar para estas questões, baseado no bom senso e fundado na sabedoria católica. E vocês vão ver como este novo olhar desfaz aqueles nós que podem estar aí na sua cabeça, e você poderá aplicar esta ótica depois para outras questões básicas da fé. Então, vamos lá, está preparado? Então vamos juntos, meus caros. O primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é, sim, ele, a modéstia. A modéstia. Veja só. Qual seria, vamos pegar o caso do Ebenezer, o radical tradicionalista. O que ele diria sobre modéstia? Bom, para começo de conversa, o Ebenezer acha que mulher não deve usar calças nunca, jamais, nem para a academia. Só saia e vestido na altura do tornozelo para baixo. Nada de ombros à mostra, entendeu? É 5 centímetros do pescoço em volta, nada de unha vermelhas, batom, nada. Os homens, bermuda? Jamais. Ai do homem que pisar na igreja sem traje social completo, não é? A rigor com um colete, camisa abotoada até em cima, esganiçando. Qualquer coisa diferente disso é pecado. Pecado de irreverência para com Deus. Imagine. Mas tem um outro tipo. Qual seria a opinião do nosso católico de geleia? Aquele que não usa a razão, baseado nos sentimentos. Esse tipo é um sujeito que eu acho que eu vou dar um nome para ele de Enzo. Sim, bota ele aí na tela para nós. Tem ele aí? Olha só, ele tem cara de Enzo, tem cheiro de Enzo, ele fala como Enzo, e este é o novo personagem que eu disse lá no começo que eu iria apresentar para vocês. Ele vai ser o Enzo mesmo. Enzo, tá bom? Agora, qual que é a opinião do senhor Enzo aqui, sobre modéstia? Veja só, o Enzo acha que não tem problema nenhum ele botar um shortinho florido, todo bacanudo, havaianas, uma camisa cavada aqui, entendeu? Regatinha para participar do sacrifício incruento de Cristo. Assim, desse jeito. Como quem vai pegar uma praia logo em seguida. Ele acha que não tem nada demais a namorada dele sair da academia e já aproveitar para dar uma passadinha rápido na igreja com roupa colada. Afinal, veja bem, assim, eles estão indo na igreja visitar Deus. Então, eles amam a Deus, Deus ama eles, então tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas assim, fora essa loucura, o que é o básico? O que é o essencial na discussão sobre modéstia? Primeiro, para começar, é você saber o seguinte: reduzir modéstia à roupa é sinal de burrice. É um erro tremendo. E você, gente, é o seguinte, tem que entender que modéstia nada mais é do que a manifestação externa, para fora, de uma virtude interna que você já carrega em você, chamada temperança. A temperança, gente, é o seguinte, ela nos ajuda a ordenar os nossos desejos, a ter autocontrole, moderação, equilíbrio, sobriedade, autodomínio, autocontrole. Por exemplo, se você pegar qualquer bom livro, não os ruins que às vezes circulam por aí sobre o assunto,
você vai ver que o tema da modéstia no vestir sempre vem acompanhado de uma palavrinha chamada costume. O que é o costume? Costume da época, costume do local, a moral do local e da época, de que os papas sempre falaram. Ou seja, eu te pergunto, você acha que uma mulher usando uma calça, não aquelas embaladas a vácuo, mas uma calça normal, você acha que isso foge ao costume da nossa época? Me responda. Porque se você está esperando uma fórmula pronta, essa não é a sua aula. Você acabou de cair do cavalo. Porque eu não vou responder para você. Não. Eu não vou te dar uma regra universal. Eu não sou o seu guru. Eu não quero mandar na sua vida. Eu vou te libertar dos gurus. Porque eu confio que só com um pouco de direcionamento, você, com a sua boa razão, bom senso, com a sua fé, é capaz de chegar às respostas que busca. É simples. Só que assim, eu vou te dar um empurrãozinho porque eu gosto de vocês que estão nos assistindo aqui. E aí eu separei algumas imagens para te ajudar a discernir. Então, eu vou te convidar a se lembrar de Santa Joana d'Arc, que conduziu o exército francês na Guerra dos 100 Anos, uma santa, uma mártir da Santa Igreja, que se disfarçou de homem, de escudeiro, usou armadura, portou roupas masculinas, calça, e até o último momento na hora da sua morte. Até mesmo como uma maneira de se proteger, de salvaguardar a sua pureza e a sua castidade. Eu vou te convidar também a lembrar de Santa Gianna Beretta, dia dela que nós comemoramos há pouco tempo, médica, pediatra, mãe de família e santa canonizada da igreja, que para dar a vida à sua própria filha, sacrificou a sua vida, está aqui de calça, na neve com o esposo. Finalmente, eu vou te trazer duas fotografias. Uma do venerável Guido Schaffer, brasileiro, do Rio de Janeiro, e outra do beato Carlo Acutis, que vai ser canonizado, né, ano que vem. Ele teve o seu segundo milagre reconhecido pelo Papa Francisco e será canonizado no jubileu de 2025. Está aí o nosso querido beato Carlo Acutis, no meio de uma trilha na floresta. Que coisa mais linda! Ou seja, o que nós precisamos entender, meus caros, é que desenvolver o bom senso é necessário. E aí, você vai fazer o quê? Vai me dizer que essas pessoas que eu mencionei aqui não são santos? Que eles não eram modestos porque usaram bermuda ou calça ou coisa do tipo? Ou seja, quando você sabe o essencial sobre o tema e o que Deus espera de você, você se torna capaz de buscar virtude da temperança, de agir, pensar e de também se vestir de modo modesto. Sim, claro, porque modéstia acima de tudo. Ó, foca aqui, corta aqui para mim. Modéstia é acima de tudo sobre não chamar atenção para si. Vou repetir. Não chamar atenção para si. Não é apontar o dedo para corrigir o outro, para mostrar o quão santão você é. Nem fazer o irmão pecar, olhando para aquelas suas calças coladinhas, embaladas a vácuo. Aqui eu queria contar rapidinho uma piada do Padre Léo. O Padre Léo, certa ocasião, contou sobre esse negócio de modéstia, que o padre estava lá dando a comunhão na fila, então ele estava lá segurando a hóstia, e viu o povo. E ele levantava a hóstia, corpo de Cristo, e dava, corpo de Cristo, e dava a hóstia, corpo de Cristo. De repente veio uma mulher com a roupa embalada a vácuo. E aí o padre diz, Cristo que corpo! E aí ele deu a hóstia para a mulher. Claro que é uma piada, obviamente. Né? Ou seja, você pode escandalizar o pobre do padre que tem alma santa, meu Deus do céu. Cuidado, não é para exagerar, hein? Meu Deus. Então, assim, para finalizar essa questão da modéstia, eu vou deixar aqui o conselho de um doutor da igreja, Santo Agostinho de Hipona. E ele nos deixou isso escrito na obra De Sancta Virginitate. Ele disse, abre aspas, quanto maior vejo este bem que eu vejo, mais temo a soberba, que a soberba o roube. Ou seja, a modéstia, gente, é uma virtude discreta, fundada na caridade, sustentada pela humildade. E não é um porrete moral, uma medalha para você ostentar no seu Instagram. Ou seja, se você sente orgulho de ser considerado modesto, isso é prova cabal de que você não é modesto. De que você é apenas um soberbo, com cara de modesto. É o que Jesus chamava de sepulcro caiado. Então, assunto encerrado. Veja como a coisa é simples. Como essa abordagem minha é simples. Ou seja,
Eu não disse que a fé católica era pura e simples? Então não tem mais discussão. Apenas com isso, por enquanto, você vai se orientar com este assunto. É isto. O segundo tópico, vamos lá. Primeiro modéstia, agora o segundo. Aquele causador de confusões, o temível, o injustiçado e famigerado Concílio Ecumênico Vaticano II. Está aí. O espinhoso tema. E geralmente, meus caros, as pessoas têm um problema, as pessoas que têm um problema com o concílio são as mesmas pessoas que têm problema com, aqui ó, com o catecismo amarelinho, entendeu? Que também é a mesma pessoa que tem problemas com a missa nova, que é a mesma pessoa que tem problema com a mulher com a mulher de calça, que sinaliza a virtude apontando a imodéstia do outro. Então assim, é esse povo. E quando o Ebenezer te dá a opinião dele sobre esses tópicos, você automaticamente já consegue adivinhar a opinião dele sobre todos os outros tópicos. Porque, de novo, ele adere cegamente a um grupo. É a pessoa que não confia na autoridade da igreja com relação ao concílio, mas ele confia na autoridade de quem está falando que o concílio foi ruim por inteiro. Eu digo confia, porque ele confia mesmo. Porque quando você pergunta, mas o que é, Ebenezer, que foi exatamente o concílio? Você sabe quantos concílios existiram antes deste que você agora critica? Pergunta para ele aqui, ó. Quais são os documentos que foram redigidos? Ebenezer, você já leu, Ebenezer, os documentos do concílio que você está querendo criticar? Ou então foi alguém que te contou que era assim? E você optou por tirar sua fé da igreja e depositar numa pessoa, num guru ou num grupo? Quer dizer, do anúncio do concílio ao término, ou seja, de 59 a 65, foram 7 anos discutindo. As mentes mais brilhantes e interessantes do mundo reunidas, diversas vertentes, eu sei, 2.600 bispos lá, de toda a igreja no mundo inteiro, 2 papas, depois canonizados, celebravam missa tridentina, todos formados na educação tradicional da igreja. Aí vem o Ebenezer no auge dos seus 30 anos, a mente nada brilhante, para dizer que tudo aquilo está errado e você acredita nele. Ou quem sabe acredita nele. E sabe o que é mais triste? É que geralmente quem contesta o concílio, esses Ebenezers, tendem a maliciar ao ler os documentos. Isso quando lê. Não buscam fazer uma interpretação reta, conforme a tradição. Eu vou pegar aqui um exemplo prático. Por exemplo, o idioma da missa. Porque foi a partir da iniciativa do Concílio Vaticano II que a missa deixou de ser rezada em latim, eu sei, obviamente, no Ocidente, e passou a ser rezada em língua vernácula, com exceção de algumas rubricas do texto, como por exemplo o Kyrie eleison, que permaneceu em grego. É isso o que o concílio diz. Reza agora em português, exceto essa parte aqui, aqui e aqui. Aí vem o nosso querido Ebenezer. O que ele diz sobre o concílio? E sobre o rezar em latim, sobre a missa que não é em latim mais? O certo é rezar a missa inteira em latim. Sendo que os próprios documentos do concílio sobre liturgia dizem que os fiéis podem sim rezar ou cantar em latim também. E vem o Enzo. O Enzo é o nosso católico de geleia, dizendo: mas rezar em latim para quê? Para que manter esse grego? Para que manter o latim? Que coisa medieval, que coisa antiga? Já está tudo em português mesmo, que fique assim. Outro exemplo prático sobre um ponto polêmico do concílio é a proclamação da liberdade religiosa. Isso dá uma encrenca. O Enzo, distorcendo tudo que foi dito, diz que a gente não pode mais querer impor a nossa fé, que todas as religiões são boas, que todos adoramos o mesmo Deus, sendo que no documento do concílio que fala sobre a questão da liberdade religiosa, que é uma declaração chamada Dignitatis Humanae, o Enzo finge que não existe uma parte, porque ele não leu também, né? Onde a igreja manda o discípulo de Cristo, abre aspas, conhecer, anunciar e defender a fé corajosamente. É exatamente isso que diz o final do documento. Já o Ebenezer, sobre este ponto, ele acha que o Concílio Vaticano II caiu em heresia, no erro teológico do liberalismo teológico, do modernismo.
mas porque ele nunca leu os documentos do concílio, ou talvez porque ele os interpreta de forma maliciosa, ele acha que a igreja não promove mais a doutrina católica tradicional acerca do, abre aspas, dever moral de todos os homens e sociedade que eles têm para com a verdadeira religião e a única igreja de Cristo, fecha aspas. Sabe por que eu fiz aspas? Porque é exatamente isso que diz o mesmo documento. Então assim, resumo da ópera, ninguém se atém aos documentos do concílio. Acabei de provar isso para vocês. Nem os Enzos, nem os Ebenezers. Ninguém segue o que a igreja diz. Aí não dá para ajudar, né? Porque eu vou fazer o quê? As pessoas, em vez de ter fé na igreja, em vez de usarem a sua própria razão para investigar a verdade com caridade, preferem ter fé num grande imbecil coletivo, ou no indivíduo imbecil. Ou seja, de um lado, tem os malucos falando que agora pode tudo, e do outro, malucos falando que tudo não vale nada. Ah, Bernardo, mas veja bem, eu li os documentos do concílio, e o ponto é que, assim, não o que o concílio diz, mas o que deveria acontecer depois, porque veja bem, depois do concílio, Bernardo, a igreja entrou em crise, você acha que eu não sei? Ô meu irmão, na boa, quando é que a igreja não teve em crise? Conta pra mim, você que é o gênio da lâmpada. Por acaso foi na Revolução Francesa, não é? Em 1789, quando padres, freiras eram executados na praça pública ou aderiram mesmo à própria Revolução? Ou na época do grande cisma do Ocidente, quando a gente teve 3 papas diferentes chamando para si, né, o trono de Pedro. Nós tínhamos um em Roma, um em Avignon e outro em Pisa. 3 papas. Ou seja, por acaso a igreja não teve em crise? Na época em que os cristãos foram perseguidos, as missas precisavam ser rezadas às escondidas em catacumbas? Ou no século XIII, quando Deus mesmo pediu para São Francisco de Assis, reconstrói a minha igreja? E todos os nossos mártires, a começar pelos próprios apóstolos, isso não é crise? Não, não é. Sabe por quê? Crise é o que nós estamos vivendo agora, isso sim, depois do Vaticano II, porque o infeliz do Ebenezer decidiu, segundo os critérios da cabeça insana dele, que a igreja só pode estar em crise agora, não é? Claro, porque comungar na mão e não de joelhos e na boca é sacrilégio. Sabe qual é a fonte? Arial 12. Arial 12. Time New Roman, se você quiser. Mais sofisticado para esses afofados. Ou seja, a igreja sim, eu sei, passa por algumas questões hoje. Como sempre passou, desde sempre, no mundo tereis aflições, o joio no meio do trigo. A diferença é que os problemas antes eram outros, hoje são novos. A pergunta fundamental aqui para você, meu caro, é o seguinte: você foi chamado a resolver os problemas de toda a igreja? Ou você foi chamado a ser santo e a lidar com os seus problemas? Aqueles que de fato você é capaz de resolver e tem o poder para resolver. Ou seja, qual o seu gabarito? Seja sincero para palpitar sobre um concílio, para vir aqui do alto dos seus 20 e poucos anos, querer botar o dedo na cara da igreja inteira, 60 anos de trabalho até agora em cima desses documentos. E as pessoas enxergam no concílio simplesmente o quê? O que elas querem enxergar. Simplesmente talvez para reforçar uma posição já pré-estabelecida. Agora me diga uma coisa, não é exatamente isso? O mesmo mecanismo que os protestantes usam na hora de ler a Bíblia, fazendo a livre interpretação dos textos sagrados? Não é isso que os protestantes fazem? O Enzo e o Ebenezer fazem o que eu chamo de livre interpretação do magistério, ou até da tradição. Eles fazem isso. Então, essa é a chave com a qual você vai e deve encarar essas questões do Concílio Vaticano II. Obviamente, meus caros, é claro que há problemas na igreja. Eu sei disso. Mas vocês percebem como fica meio ridículo criticar o que foi pensado tanto por papas, por santos, por bispos ao longo de mais de 7 anos do trabalho? Você percebe como fica esquisito você fazer isso assim à toa na internet? E aproveitando que nós estamos falando de protestantes, eu quero fazer um último e terceiro ponto, que sempre gera muita polêmica e eu vou, assim, ensinar você a pensar de uma forma mais simples e clara sobre ele, que é a relação do católico com os não católicos. Porque muitas vezes pode acontecer de você se converter, por exemplo, já estando casado. Eu já recebi muita pergunta nesse sentido.
estando no seio da sua família um jovem, morando com seus pais que não são católicos, daí começam algumas confusões. Como é que agora eu, que sou católico, tenho de conviver com os meus pais que não são católicos, ou com a minha esposa, ou com o meu esposo que não é católico? Vamos ver agora os tipos. O Ebenezer, por exemplo, quando ele se converte, o que é que ele faz com a sua esposa? Primeiro, ele vem, arruma o suspensório, eu estou até de suspensório hoje. Ele arruma o suspensório e começa a encher o saco da esposa. É isso que ele, a primeira coisa que ele vai fazer. Porque ela quer trabalhar. Ah, mas lugar de mulher é só em casa, não pode sair. Ele começa a se recusar a almoçar na casa dos sogros evangélicos. Rompe relações. Briga o dia inteiro com amigos do trabalho que não são católicos. O cara fica insuportável, bicho. E acaba dando um testemunho contrário daquele que o católico deve dar ao mundo. E se a gente tivesse uma Ebenezéria, vamos pensar uma esposa que se converte e vira radical tradicionalista. O que ela vai fazer? A mesma coisa. Ela vai encher o saco do marido, vai parar de se arrumar, vai se vestir igual a vovó Mafalda, mama brusqueta, como queira, vai parar de se depilar, eu conheço várias que fazem isso, vai começar a julgar as outras mulheres que não são tão piedosas e santas como ela, né? Porque, sei lá, usam calça. Vai ficando uma verdadeira baranga. O cara vai ficando chato e a mulher vai ficando baranga. Que dupla espetacular de gente que está saindo por aí. E geralmente essas são as primeiras pessoas a dizer com a maior convicção do mundo: não, porque você vai para o inferno, você precisa mudar, pipipi, popopó. Calma aí, espera aí. Quer dizer que a própria igreja não se manifesta, nem nunca se manifestou definitivamente sobre quem está no inferno ou não. Mas é o Ebenezer que sabe, é ele. A igreja, óbvio, reconhece publicamente quem está no céu pelo processo de canonização. Mas não existe um rol de canonização ao contrário. Ou seja, uma espécie de lista dos condenados. Ou seja, tem seres, obviamente, que a igreja diz muito provavelmente. Mas a igreja não tem essa lista. Agora, o Ebenezer tem. Porque a igreja se preocupa em salvar e o Ebenezer em condenar o tempo inteiro. Qualquer um. E o Enzo? O Enzo, quando se converte, o que ele faz? Nada. Somos todos filhos de Deus, não é mesmo? Vamos lá, todos para o céu, a igreja precisa avançar, a igreja precisa se modernizar totalmente, tá tudo bem aqui eu seguir, tomando o meu anticoncepcional, entendeu? Porque, sei lá, o meu marido é ateu, não quer ter filhos agora, tudo bem eu ir lá naquele culto, entendeu? Protestante, está tudo certo, é só um convite, não tem compromisso nenhum, está tudo certo. Ou seja, que espécie de gente é essa? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, o Ebenezer é um tipo absolutamente descompromissado com a fé. Mas qual é o básico sobre a relação com seus parentes e amigos que não são católicos? Vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, pague o preço da situação. Assuma a situação. Não tente fugir dela por coisa nenhuma. Mas, espera aí, o que significa assumir a sua situação? É aquilo que São Paulo recomenda em 1 Coríntios 7. Que a mulher ganhe o marido pelo exemplo e que o marido ganhe a mulher pelo sacrifício. A igreja, gente, ela não avança por meio de um proselitismo inconsequente. Ou seja, por aquele esforço ativo de ir lá e tentar convencer alguém à força, enfiar um catecismo na boca dela. Não, gente, a igreja avança através da graça, é da atração, é da sedução. A pessoa enxerga, é iluminada, ela vê a verdade, é atraída por ela. Como São João Paulo II chamou de veritatis splendor, o esplendor da verdade. E eu não estou falando, não, presta atenção, que se chegar um dia a hora de você argumentar sobre a sua fé, que você tem que fugir da discussão, correr para o quarto, fechar a porta e rezar. Não, pelo contrário. Quando a oportunidade aparecer, você agarre, meu Deus do céu, argumente. Você tem que estar preparado para isso. E deve ter uma fé, obviamente, minimamente fundamentada, com um bom testemunho, of course. Então, assim, o que eu estou dizendo, gente, no final, ao cabo, é que a sua argumentação não vai valer nada se você não servir
incansavelmente, se você não constranger pelo amor, se você não rezar sem cessar, se você não afogar o mal em abundância de bem, porque isso é o básico. Este é o fundamento e ninguém explica. A conclusão é a de que a fé católica pura e simples, está ao seu alcance, se você simplesmente tiver a fé da igreja, como declaramos sintetizadamente no credo, e usar a sua razão para compreender os princípios, as grandes lições, os ensinamentos que ela coloca à nossa disposição para você viver a sua fé na prática. Você, e não o grupinho X, o grupinho Y, o guruzinho, etc. Não o Ebenezer, e nem o Enzo da vida, não. E nem mesmo eu, Bernardo Kister, ou qualquer outro influencer católico, mas sim o que a igreja diz. Porque é o São Paulo, o apóstolo, que diz: a igreja é coluna e sustentação da verdade. Você que está aqui comigo, você, maravilhoso você que está aqui, acabou de experimentar comigo agora na prática o que é limpar esta confusão em torno de 3 temas que deixam muitas pessoas doidas, loucas, paralisadas, perdidas na fé. E você teve essa experiência de forma leve, rápida e simples. Agora, imagine se você, sei lá, pudesse ter acesso a uma abordagem desse jeito, com outras dezenas de assuntos que são fundamentais, tão fundamentais quanto estes aqui. Agora, quais seriam esses assuntos, por exemplo? Vou dar uma dica para vocês. Então, eu vou citar aqui uma lista de pontos básicos para você sair daqui dessa aula depois, sabendo os principais assuntos e conseguir estudá-los e encará-los sob a perspectiva que eu apresentei para vocês hoje, com simplicidade, pureza, bom senso e responsabilidade. Primeiro, o que é de fato ser um cristão católico? Deixa eu explicar. Ou seja, o que é o fundamento de uma pessoa que é cristã? O que faz parte? O que me faz ser católico e o que deixa de me fazer católico? Se eu cometer tal coisa, eu deixo de ser católico ou não? Qual que é o fundamento disso? Você já pensou sobre isso na sua vida? Tem muita gente que nunca pensou. Se você fala o que é ser católico, nós vamos ouvir 222 respostas diferentes. E, no entanto, a pessoa vive e morre na fé católica sem saber o que é ser um católico cristão. 2. O que é igreja? Isso as pessoas não têm a mínima noção. Não tem noção. Acha que igreja é prédio. Acha que igreja é hierarquia. Acha que a igreja é a grande instituição, a burocracia. Acha que a igreja são as pompas, a riqueza. Acha que a igreja são os livros. Acha que a igreja é a Bíblia. O que é a igreja? Você sabe o que é a igreja? Você já respondeu para si? Se você tivesse que falar agora, abertamente, para você mesmo o que é a igreja, você saberia dizer? Ou 3, o que é a Santa Missa? Sabe responder o que é a Santa Missa? Objetivamente? O que é isto que é tão para nós precioso, a ponto de construirmos catedrais gigantes? E como se comportar na Santa Missa sem loucura? 4. Como se relacionar com grupos dentro da igreja e os seus carismas? Porque, de fato, sim, tem muitos grupos e carismas dentro da igreja. Muitos. Uns muito loucos, outros menos. Será que você tem que fazer parte? É necessário? Quais você deveria? Será que existem critérios para você avaliar se um grupo é sadio ou não? 5. O que é que os tradicionalistas e carismáticos fazem, né, de bom na discussão católica? Eles trazem alguma coisa boa? Trazem alguma coisa ruim? Será que é preciso descartar toda a renovação carismática? Ou todo o tradicionalismo? Quais são os critérios? O que eu posso pegar de bom, se é que eu posso? Será que eu posso pegar dos dois? Ou como alguns imbecis fazem por aí, não, você tem que ser isso ou isso. E nunca pensaram um segundo sobre isso. 6. Como encarar a questão da castidade na era da internet? Isso não está em catecismo nenhum. É mencionado por cima. Mas como é que você encara isso na sua vida prática? Você que está me olhando. Você sabe que a média, hoje em dia, de uma pessoa entrar na pornografia é entre os 8 e 9 anos de idade? E que aos 15 anos, uma criança, um jovem, né, viu mais gente pelada em pornografia do que todas as suas gerações anteriores. 15 anos. Ele já viu coisas insanas
que a mente até 50, 20 anos atrás jamais imaginou ver. Gente viciada, sofrendo um monte de problema. O que você faz com esse assunto? 7. Quais são os mandamentos da igreja? Da igreja. E como viver eles na sua realidade? Por quê? Tem gente que acha que a igreja não tem mandamento. E se tem, não poderia ter. Como assim a igreja vai ter mandamento? Não, que isso. Comer carne na sexta, é na sexta-feira santa, na quarta das cinzas. Jejum, abstinência é coisa medieval. Ou, veja bem, ajudar a igreja nas suas necessidades é o dízimo de 10% certinho, só pode ser assim. Será? 8. Problemas em relação à Bíblia. Ah, isso aqui, ó. Eu vou dizer para vocês que eu passei a amar e compreender muito mais a Bíblia Sagrada depois que eu me tornei católico. Eu amava e conhecia muito bem a Bíblia protestante, mas estava faltando 7 livros. Né? E depois que eu entendi que Jesus Cristo não deixou uma Bíblia em primeiro lugar, mas ele deixou a igreja, e é porque eu confio na igreja, é isso que nós dizemos no credo, né? Creio na Santa Igreja Católica, a gente não diz creio na Bíblia. Mas porque eu creio na igreja, eu creio na Bíblia. Não é? Este livro tão fundamental para nós, uma das bases fundamentais da nossa revelação. Como é que eu escolho as melhores edições? Quais são os sentidos de interpretação que eu posso ter? Como fazer da Bíblia uma oração? Que é o que os Santos Padres fizeram. 9. Conhecer os deveres sociais, essenciais segundo a doutrina social da igreja. Isso aí ninguém mais fala. Eu não vejo ninguém falando doutrina social da igreja, meu Deus do céu. Nós estamos levando pau de comunista, liberal, na economia, na política, etc., porque nós não conhecemos doutrina social, os católicos não sabem que deveria ser básico. Básico. Como saber os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, os 7 pecados capitais, coisas que são simples, você deveria saber assim, ó, tuque, de cabeça. Ninguém mais sabe. Mas sem loucura. 10. Quais são e como entender os documentos da igreja? As suas definições, etc. Como é que você aplica isso? Por exemplo, o Papa dá uma entrevista, ou solta, como fez agora outro dia, uma declaração. A declaração de Dignitas Infinita, sobre a dignidade humana. Aí eu pego este documento. Eu sou obrigado a aderir tudo que está lá dentro? Eu sou obrigado a aderir parcialmente? Quais pontos? Ou, o Papa Francisco dá uma entrevista e diz que, como ele fez, né, uma vez lá atrás, que o Lula é um cara incrível, né, foi acusado injustamente, que é de uma mulher maravilhosa. Ele falou isso. Qual que é o seu nível de comprometimento com uma afirmação dessa? 11. Sede vacantismo. Ou seja, é um tema polêmico, mas está aí, nós temos que falar disso. Está cheio de maluco por aí. E essa gente que vem, como eu disse, com a livre interpretação do magistério e da tradição. Eles acreditam que não tem papa. E é uma posição defendida por gente que se mete é importante, como recentemente o Carlos Maria Viganó, que foi excomungado. E ele defende isso, tem gente defendendo, fazendo vídeo, pipipi, pó. Ou seja, o que está assentado? Quais são os fundamentais erros? Por que isso não faz sentido? Ou faz sentido? Você já parou para avaliar essa questão? Porque se o papado caiu, quais são as implicações imediatas para a sua vida? 12. Como entender a crise no clero? Ah, existe abuso sexual. Escândalo. Isso invalida a missa? Coloca em risco a fé da igreja? Muita gente perde a fé por conta de comportamento imoral, às vezes, dos membros da hierarquia. Ah, o padre foi lá e fez isso e aquilo e tal, e abandona a fé, não quero mais a igreja. Blá, blá, blá. Qual que deve ser o seu comportamento que você deve pensar? Ou seja, o bom senso e responsabilidade diante dos assuntos. 13. Questões sobre o seu estado de vida. Você é casado? Você é solteiro? Você é viúvo? Ou seja, como é que são essas coisas? Ou seja, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Casal que não tem filho. Tem muito. Casal, ou seja, como é que esse casal vai conviver com o amor, com a bondade, com a providência divina, vivendo uma situação de infertilidade? Como é que você vive isso com normalidade, bom senso, fé, sem se abalar? Pelo contrário, em ver nisso a bênção. Por que não? Você já pensou nisso? Eu vejo muita gente culpada, gente que se matou por causa disso. Por quê? Existe uma irresponsabilidade de certas pessoas na internet, isso aqui vai um alerta, que dizem que é
direito seu ter filho. Você e ninguém tem direito a ter filho. Ninguém. Você recebe o filho como um presente, uma graça. Deus aproveita um momento lindo e te envia um presente que você depois tem que devolver para Ele. Mas as pessoas, eu tenho que ter. Meu filho, reze e espere. Senão você vai enlouquecer. 14. Vida de oração. Qual que é o básico da vida de oração? Fora as loucuras, né, dos Ebenezeres e dos Enzos. Muita gente mandou pergunta para mim hoje, que eu respondi no Instagram. Muita gente perguntando, como é que eu vou viver minha vida de oração, ter constância, organização, sentido, papapá. Como é que você faz? Você já pensou? Ou você fica batendo cabeça e biela o dia inteiro? 15. Como ler a vida dos santos e buscar um modelo para a sua vida? Será que é esse o caminho? Do tipo, sem a pira de ter que achar um santo e dizer, não, esse é o estilo de vida. São Francisco dormia 2 horas por noite, eu também vou dormir, eu vou ser santo. Eu tenho que levitar, eu tenho que bilocar, eu tenho que usar silício. Rezar 9 terços por dia, igual o Padre Pio. Aí gente fica nessa loucura, acaba abandonando a fé porque não dá conta e se perde no meio de tudo isso. Uma vez, eu cheguei para meu padre e falei, padre, recém-convertido, vamos lá, né? Tem um bom tempo. Padre, eu vou botar silício, eu vou amarrar um couro na minha coxa, e eu vou sofrer, e eu vou ser santo, e não sei. Aí meu padre olhou para mim, padre, gente, que espécie, né? Maravilhosa. Olhou para mim e disse, meu filho, você reza o terço todos os dias? Eu falei, padre, sim. Reza o rosário completo? Não, aí também já é demais, né? E você vai à missa todos os dias? Não, eu vou quando dá, 3 vezes por semana. Quanto tempo faz que você não peca gravemente? Quanto foi sua última confissão? Faz 1 mês aí, 2 meses. E você tem exercido as suas virtudes de caridade, fé, esperança? Na medida do possível. E você desenvolveu pelo menos as 4 virtudes teologais de temperança, prudência, justiça, não é? E, meu Deus, fortaleza? Aí eu falei, padre, estou no caminho. Então eu falei assim, meu filho, não busque o extraordinário antes de fazer o básico. 16, outro ponto aqui importante sobre devoções e consagrações. Como é que eu decido se eu me consagro ou não? Vou fazer, né, sei lá, botar aqui a medalhinha como chama? Põe nessa câmera aqui, ó, né, a correntinha de Nossa Senhora, fazer devoção por Montfort. Será que existe só um método que é absoluto, perfeito, que todo mundo tem que fazer, senão não é católico? Meu Deus do céu, não vai para o céu. E o 17, que é um ponto importantíssimo, eu acho fundamental, gerador de muitas confusões. Aparições e fenômenos sobrenaturais. Ou seja, quais os critérios básicos, fundamentais de credibilidade para aparições? Ou seja, você é obrigado a crer em todos? Desde sei lá o quê, até, sei lá, vamos pegar Lourdes, Medalha Milagrosa, até agora as mais recentes no Brasil, né? Será que você é obrigado a crer tudo aquilo? Mesmo naqueles que a igreja não oficializa, mesmo aqueles que a igreja oficialmente reconhece? Ponto 18. Partidos políticos, que é um assunto importante. Você, sei lá, como é que você faz para escolher um voto? Como é que você vota de acordo com o que ensina a igreja? Porque, assim, muita gente acha que política não serve para nada. Muita gente acha que só pode votar em partido que se diz cristão. Ou seja, gente que acha que política não serve para nada e outros que pensam que a política é tudo e ficam vivendo a sua vida o dia inteiro pensando em política no Zap. Outros acreditam que a política é a única forma, que a política eleitoral, né, é a única forma de exercer política, é concorrendo. Mas calma, você tem que entender as dimensões políticas da vida cristã, da vida católica. E 19, por exemplo, que está tirando o sono de muita gente que eu sei. Nego está ficando louco, estocando comida, mudando para o meio do mato sei lá onde, mudando de país, faz buraco na terra para se esconder, perde o sono, acredita que a igreja está na apostasia final, é o fim do mundo! Este tema. Como é que você se posiciona a respeito do assunto? Se o mundo vai acabar amanhã, daqui 1000 anos, o que a igreja, o que a sabedoria da igreja tem a dizer sobre o assunto? Aliás, uma questão que Jesus falou bastante. Anotou? Então, assim,
este itinerário de estudo que eu passei para você, para todas essas questões, o ponto central é um só. O que a igreja diz a respeito. Então, as fontes aqui são inúmeras. Você tem documentos da igreja, você tem documento dos sínodos e dos concílios dos últimos 2000 anos, você tem a sabedoria dos santos, o testemunho deles, o que eles escreveram, que estão documentados em vasta literatura. Aí você vai me dizer, pô Bernardo, mas a fé não era simples? Aí você vem com uma lista, primeiro, de várias coisas que eu tenho que estudar, e depois de várias fontes que eu tenho que acessar. Será que eu vou ter que estudar a vida inteira para aprender a ser católica no final da vida? Ou seja, eu vou estar com 222 anos, agora eu virei católico, que cai e morre. Ou seja, eu sei que isso é um problema. E é por isso que muitas pessoas acabam, como eu já disse, aderindo a grupos. Porque eles têm a fórmula pronta. Basta ter uma dúvida, pergunta para o grupo. A dúvida que eles vão esclarecer segundo a interpretação deles e não a da igreja. E acaba ficando muito fácil. Então, eu sei que isso é um problema e é um problema grande. Pergunta, qual o curso? Que livro? Que guia ou manual vai ao mesmo tempo, te explicar não só sobre modéstia, Vaticano II, relação com não católicos, mas também como lidar com o problema da pornografia, sobre liturgia, sobre leitura bíblica, sobre comportamento nas redes sociais, sobre doutrina social, crise no clero, sobre o relacionamento do católico com a política e até o que pensar das questões do fim do mundo. Tudo isso num só lugar. Ou seja, olha, bem da verdade eu vou dizer para vocês, esses temas que eu levantei são o básico, meus caros. Então eu estou aqui para dizer que nós precisamos sim voltar ao básico. Só que a igreja, gente, é enorme. E tem muita coisa acumulada ao longo de 2000 anos e o básico acaba sendo algo um pouco extenso. E cobrir todos esses pontos é uma tarefa árdua que uma pessoa que trabalha, que cria sua família, seus filhos, ou acabou de se converter, acaba sendo difícil fazer isso. Ou seja, não é preocupante que até hoje não exista um guia rápido de fácil compreensão, de fácil acesso para pessoas comuns, para você que está me assistindo aqui agora. Um guia de sobriedade, um guia de bom senso, respondendo a estas questões para o nosso tempo, que não aponte para um guru, para um grupo no centro, mas para o que a Igreja Católica sempre disse. Por incrível que pareça, esse guia não existe. Ou melhor, não existia até agora. Foi justamente por perceber essa lacuna nos nossos tempos, a desorientação geral do povo, que eu criei o curso mais necessário para os brasileiros nos tempos de hoje. Meus caros, eu quero apresentar agora para vocês o curso Back to Basics, um guia para católicos em tempos de confusão. Eu, Bernardo, não vou ficar aqui falando do curso, a gente preparou um vídeo especial para você, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai amar. Então, solta o VT! O meu nome é Bernardo Kister e eu tenho a alegria de apresentar a vocês, a partir de agora, a minha nova iniciativa de formação católica, o Back to Basics, o guia prático para católicos em tempos de confusão. O Back to Basics é uma jornada prática de 30 dias, feita para católicos que desejam entender e viver a sua fé na prática com mais centralidade. Você vai conhecer o essencial, o básico, aquilo que sempre foi o núcleo da fé e que já é o suficiente para você conquistar a autonomia e a liberdade para responder às suas próprias dúvidas sobre a prática da fé católica. E ao final desses 30 dias, dedicando apenas 15 minutos por dia, você estará mais confiante. Por onde começaremos a nossa jornada? Obviamente que pelos fundamentos, o verdadeiro significado de ser católico. O que é estar e viver em Cristo. Como analisar a perfeição do nosso credo, a profissão de fé que sintetiza a nossa crença e como as regras universais dos 10 mandamentos se fazem realidade no seu dia a dia. Você também aprenderá a importância da vida sacramental,
como sendo o caminho de perfeição que Deus nos legou para nos fazer mergulhar de cabeça, ainda aqui neste mundo, no seu amor divino. Você vai conhecer a hierarquia da igreja, entendendo como você não só está nela, mas tem um papel fundamental a cumprir. Descobrirá que ela, Santa Igreja, não é só mera instituição, não é uma empresa com matriz em Roma e filiais em cada país do mundo, mas o que é o corpo místico de Cristo, a sua Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica e Romana. E no que essa igreja acredita? Como ela define os seus dogmas? Por exemplo, no credo, nós afirmamos uma série de coisas, a comunhão dos santos, a ressurreição da carne, a vida eterna, não é mesmo? Quais são as implicações disso? No Back to Basics você vai entender como a igreja chega às suas conclusões de verdades de fé a partir do tripé magistério, tradição e escrituras. E em seguida nós vamos ao ponto central do catolicismo, a Santa Missa. Quais são as partes da liturgia? Como se portar dignamente nela sem afetação, sem escrúpulo, com normalidade? E a maneira como Cristo age em sua vida através da Eucaristia, o sacramento dos sacramentos. Eu te garanto que depois dessas aulas, a sua disposição na Santa Missa será muito mais significativa e profunda. É natural que, ao ingressar na fé, você queira participar de grupos, comunidades de vida que te convidam. É por isso que nesta etapa do curso você vai descobrir como viver nessas dinâmicas de grupo com prudência. E depois disso você vai... Calma aí, que cheiro é esse? Você está sentindo esse cheiro? Eu acho que é incenso. Isso significa que nós vamos abordar um tema muito sensível: as tensões entre tradicionalistas e carismáticos. Obviamente não poderia ficar de fora. Eu vou te provar que é possível apreciar tanto a riqueza da tradição católica e a preservação de suas formas litúrgicas, quanto as novas dinâmicas carismáticas da igreja. E entenderá como os dois podem contribuir para uma sadia e madura renovação da igreja sem negociar as verdades de sempre. Também vai saber como lutar contra a pornografia, esse mal, e aprender a viver a castidade. Ou seja, respostas a perguntas como até que ponto eu consenti com pensamentos impuros ou o que fazer para me livrar desse pecado. E é claro que nós vamos tratar do assunto predileto dos escrupulosos de plantão, a modéstia. Você vai entender sim que ser modesto de verdade, para além das aparências, não é se vestir como senhorinhas dos anos 30 ou paletó e suspensório com brilhantina no cabelo. Modéstia não é moléstia. Num terceiro momento, você vai entender como viver em comunhão e obediência à igreja. Obviamente, para não tropeçar em erros graves, como liberalismo, comunismo, modernismo, sedivacantismo, a livre interpretação do magistério e outros desvios do gênero. Para isso, obviamente, você tem que compreender, por exemplo, que os 5 mandamentos da igreja são mandamentos e não meras sugestões. Eu vou te apresentar as melhores traduções da Bíblia e as várias camadas de significado que um texto sagrado pode ter. Os principais manuais da fé, a doutrina social tão esquecida e os deveres sociais essenciais que a igreja nos requer. E também nós vamos desmistificar a polêmica treta em relação ao Concílio Vaticano II, que, embora seja muito criticado, ele foi um marco na história da igreja. Claro, queira você ou não, trazendo renovação e certas adaptações necessárias aos nossos tempos. Vamos conhecer os principais documentos e reformas promovidas pelo concílio. Na última parte, vamos tratar das questões da fé privada. Eu vou te apresentar as estratégias para que você consiga rezar com constância, concentração, vencendo a si mesmo todos os dias, mesmo com as inúmeras distrações a que estamos sujeitos na agitação cotidiana. Além disso, nós vamos examinar o desafio de lidar com familiares e amigos que não compartilham da mesma fé que a nossa. Isso é grave porque certamente você está nessa situação. Como é que eu faço isso sem entrar em conflitos inúteis, mas agindo com caridade e sabedoria? Para isso, o exemplo de 2 santas vão nos ajudar bastante. E falando em santos, qual é a forma correta de ler e imitar a vida deles?
De quais critérios a igreja se vale para julgar aparições e fenômenos sobrenaturais? Quais são as marcas constantes que permanecem nas diferentes aparições de Nossa Senhora reconhecidas pela igreja? Quando é verdade ou fake news, como dizem? No Back to Basics, você também irá compreender a forma ordenada, racional de um leigo, como eu, como você, de se envolver na política. Seja como apenas um eleitor ou então um político ativo, partidário, porque isso tem gerado muita briga e partidarismos irracionais no meio católico. E por fim, falaremos sim sobre o fim, sim!